Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Novamente estamos aqui para bendizer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um culto abençoado, mais um culto a qual com certeza Deus falará aos nossos corações, nos alimentará, porque é prazer dele estar conosco em todo o tempo. Foi por isso que Jesus ele disse que quando o Consolador viesse, ele estaria conosco, e nós temos hoje esse presente, a presença de Deus habitando dentro de nós. O Salmo 32, ele diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força se evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei o meu Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que Deus relata que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais quando nós realmente chegamos a Ele através de Jesus e nos entregamos por inteiro. O Senhor Ele nos diz lá através do livro de Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos por estarmos mais uma vez, Pai, reunidos. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e esse presente de estarmos diante de Ti. Sabemos, Senhor, que há uma esperança, há uma força que vem de Ti. Há algo, Senhor, Deus, ao qual nós podemos receber todos os dias, porque a mesa está preparada. Ó Deus, podemos sentir o Teu amor, ó Deus, que é nos revelado nas pequenas coisas do dia a dia, na Sua mão, o Seu cuidado. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feito impetuoso, Cristo vivo invade este lugar. Somos o Teu povo reunido para Te adorar. Reina com poder e grande glória, vamos Te exaltar. Na língua dos anjos o louvor queremos Te entregar. Batalhas solitárias nunca mais vamos ter que enfrentar. Deus onipresente, sempre à frente por nós vai guerrear. Deus derrama sobre nós poder, muralhas vão cair. Tremendo, poderoso, eternamente nós vamos Te servir. Derrama do Teu Espírito hoje aqui. Derrama unção de conquista sobre nós, sobre nós. Derrama Espírito Santo e unge-nos com Teu poder. Nos enchemos do Teu Espírito para vencer. Aleluia, Jesus. Nós enchemos do Teu Espírito para vencer. Feito impetuoso, Cristo vivo invade esse lugar. Somos o Teu povo reunido para Te adorar. Ele é com poder e grande glória, vamos Te exaltar. Na língua dos anjos o louvor queremos Te entregar. Oh, aleluia. Batalhas solitárias nunca mais vamos ter que enfrentar. Deus onipresente, sempre à frente por nós vai guerrear.
Derrama o teu Espírito hoje aqui. Derrama unção de conquista sobre nós, sobre nós. Derrama Espírito Santo e unge-nos com teu poder. Nos enchemos do teu Espírito para vencer. Santo, é o Senhor. Santo, é o Senhor. You é o Senhor. Derrama do teu Espírito hoje aqui. Derrama unção de conquista sobre nós, sobre nós. Derrama Espírito Santo e unge-nos com teu poder. Nos enchemos do teu Espírito para vencer. Derrama muito Santo hoje aqui. Derrama unção de conquista sobre nós, sobre nós. Derrama Espírito Santo e unge-nos com teu poder. Nos enchemos do teu Espírito para vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele venha soprar esse vento neste lugar, nos nossos lares, nas nossas casas. Louvado seja esse santo nome. Aleluia. A palavra nos fala que Deus, Ele já demonstrou um cuidado para com a sua criação. Quando o homem peca, Ele traz vestes para que ele possa estar ali se cobrindo da sua nudez. No momento em que o povo estava no deserto, Deus esteve ali sempre presente. E esse cântico, ele fala um pouco sobre isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, nosso Deus é o mesmo Deus lá do passado, é o mesmo Deus que hoje está conosco. Pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Daquela gente, as pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse, oh, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, oh, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto?
esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Louvado seja esse santo nome. Ele é o mesmo Deus, meu irmão. E Jesus, ele expressou esse Deus quando ele esteve aqui. A palavra mostra a compaixão que Jesus ele tinha. Nós vemos ali que Jesus ele multiplicava, curava. Jesus ele fazia grandes sinais, milagres, maravilhas. E ele dizia: eu apenas venho fazer aquilo que o Pai pediu para que eu fizesse. Nós temos essa confiança. Nós podemos clamar. Nós podemos exaltar o nome santo do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Pode clamar que ele ouve. Josafá clamou. Até as crianças clamaram, Senhor. E sempre ele ouve. Ele ouve. Pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Assim diz o Senhor. Louvado seja, aleluia, Jesus. Podemos colocar as nossas orações, apresentar as nossas petições ao Senhor. Ele nos ouve, meu irmão. Não desanime, não desiste. Persevere em oração. Persevere, meu irmão. Invocar ao meu Deus em momento de angústia. Ele trará o livramento que você precisa. Pode clamar que ele ouve. Josafá clamou. As crianças clamaram, Senhor, e ele sempre ouve. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Assim diz o Senhor. Invocar ao meu Deus em um momento de angústia. Ele trará o livramento que você precisa. Pode clamar que ele ouve. Josafá clamou. Até as crianças clamaram, Senhor. Sempre ele ouve. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Assim diz o Senhor. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Assim diz o Senhor. Declare. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Ele ouve, pode clamar. Assim diz o Senhor. Aleluia. Nós temos essa certeza. Podemos clamar, podemos bendizer, podemos apresentar diante do Senhor. Com certeza ele nos ouve. Aleluia, Jesus tornou isso possível. Obrigado, Senhor. Aleluia. Exaltado, glorificado seja o nosso Deus. Não existe um Deus igual ao nosso. Ele é completo.
é. Ele nos dá as coisas que nós necessitamos, mas Ele também cuida do nosso interior. Ele nos dá salvação, mas Ele também nos protege e nos guarda. Não conheço Deus igual a Ti, que me sara e liberta sim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. A Tua graça já me alcançou, o meu altar levantarei a Ti, Senhor. Deixa-me tocar em Ti, se Tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e Te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em Ti, se Tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e Te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Não conheço Deus igual a Ti, que me sara e liberta sim, que me livra da prisão interior. Não me chama mais que vencedor, a Tua graça já me alcançou, o meu altar levantarei a Ti, Senhor. Deixa-me tocar em Ti, se Tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e Te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Declare então pra você: não conheço Deus igual a Ti, que me sara e liberta sim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. A Tua graça já me alcançou, o meu altar levantarei a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Não conheço Deus igual a Ti, que me sara e liberta sim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. A Tua graça já me alcançou, o meu altar levantarei a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Podemos tocar ao Senhor através da adoração, meu irmão. Nós podemos através do louvor, através da nossa oração. Nesse momento, entregue diante do Senhor Jesus. Nesse momento, o adore. Oh Deus. Aquela mulher, quando foi em direção a Jesus, ela não foi correndo para pedir algo, ela foi para tocar.
até o Senhor chamar e me sarar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Mais uma vez, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar.
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus,
Pense nisso a cada dia, a cada manhã. A sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, o autor e consumador da vida. Louvado seja esse nome santo, poderoso, tremendo, em um nome amoroso. Assim nós te bendizemos, Senhor. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, pelos momentos em que tivemos adorando o Teu nome, em que, em meio aos louvores, nós pudemos, Senhor, achegar, tocar o Seu coração, receber de Ti. Oh, Senhor, isso é maravilhoso. E nesse momento, Senhor, vamos nos alimentar da palavra. Libera, Senhor, sobre os nossos corações, sobre os corações dos Teus filhos, sobre cada vida, Senhor, que está nesta noite, juntos aqui neste canal. Nós estamos aqui te adorando, glorificando o Seu santo nome, lembrando dos Seus grandes feitos, Pai, e tendo a certeza que o Senhor é por nós, tendo a certeza que o Senhor irá estabelecer nas nossas vidas a tua glória, estabelecer o Teu reino. Isso que nós esperamos, que o Senhor venha nos ajudar, estar, Senhor, estendendo as mãos, abençoando, Senhor, a muitos, tirando, Senhor, a ansiedade, o medo, as incertezas e colocando aí a Sua paz, a alegria, tudo aquilo que vem do alto, esteja em nossos corações e em nossas mentes. Louvado seja o Teu santo nome. Meu amado irmão, paz seja convosco. Quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesta noite. E Deus tem algo para falar conosco. E eu queria primeiro ler o final desta história, que está lá em Gênesis, no capítulo 21. A palavra de Deus menciona aqui que tudo aconteceu exatamente como o Senhor havia determinado e no tempo que o Senhor tinha estabelecido. E aí eu queria mostrar um pouco nesta noite esta relação de tempo entre aquilo que Deus tem para fazer, a relação de tempo entre aquilo que Deus precisa estabelecer em nossas vidas, aquilo que nós necessitamos receber. E esse meio tempo nós vamos lidar com algumas situações e nós precisamos estar firmes, fortes, ligados no Senhor. Como foi falado no final de semana, estarmos num lugar em Deus, para que nós venhamos ter as nossas mentes protegidas, o nosso coração protegido e nós venhamos estar fortalecidos para permanecer. Porque nem sempre as coisas acontecem na hora que nós queremos, nós precisamos lidar com essas situações. Então vamos ler aqui o que Deus coloca para nós nesta mesa abençoada, nesta noite. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 21. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão, na velhice dele. Exatamente no tempo indicado por Deus, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do seu nascimento, no nascimento de Isaque, Abraão circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice eu lhe dei um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão, esse é o final da história. Quando nós lemos Gênesis 21, o nascimento de Isaque, nós vemos aqui que a alegria ela se instaurou. E sempre quando Deus ele finaliza, quando Deus responde, quando Deus ele traz um milagre, favor na vida de uma pessoa, são momentos de alegria. Mas nós precisamos entender que até que se chegue esse tempo, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos permanecer firmes. Nós vamos lidar com o nosso coração.
Nós vamos ter que lidar com os dardos inflamados que nos atingem na linha dos pensamentos. Nós vamos lidar com o velho homem que tenta nessa hora crescer dentro de nós para que a nossa fé ela venha a ser destruída, a nossa esperança, a nossa certeza. Nós vamos ser confrontados entre o que a palavra diz e o que a circunstância está dizendo. E isso tudo nos forja, tudo isso nos prepara. Nós vemos que o povo estava no Egito, eles se passaram então a viver no deserto, e no deserto eles começaram a ser cuidados por Deus. No deserto eles passaram a não ter uma certeza de algumas coisas, mas a mão de Deus estava sempre com eles. Então nós vemos aqui o final dessa história. A palavra diz que o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que tinha prometido. Aparentemente, quando nós lemos alguns capítulos e nós conhecemos a história, conhecemos o final da história, nós damos glória a Deus, sim, mas precisamos também entender que se passaram quase 25 anos desde quando Deus ele aparece e chama Abraão até o momento em que ele agora estava ali vivendo um milagre. Quantas incertezas! A palavra diz que ele tinha saído da sua parentela e ele estava ainda vivendo em tendas. E de repente, imagine, meus irmãos, a cabeça deste homem, andando com a sua família, andando com as pessoas que estavam ali junto, que saíram com ele, nem sem saber para onde estava indo, porque a palavra diz que ele peregrinava na própria terra que Deus iria dar para ele, mas ele não sabia. Mas ele pôde experimentar grandes momentos com Deus. Ele em determinados momentos se deparou com o seu coração, com as adversidades que muitas vezes conflitavam com aquilo que Deus estava dizendo, a sua própria essência, porque a Bíblia relata que ele já era velho, e tudo isso forma então uma barreira imensa que precisa ser transpassada. E muitas vezes em nossas vidas, barreiras imensas vão surgindo à medida que o tempo ele vai passando. Parece que o muro fica mais alto ou mais encorpado, mas a Bíblia ela nos garante que não há nada impossível para o Senhor Jesus. Então, para que nós venhamos fazer uma reflexão nesta noite, vamos voltar naquilo que aconteceu a partir do momento em que Deus aparece a Abraão. Em Gênesis capítulo 15, olha o que a palavra nos relata. Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Ao passo que o Senhor disse: não serás o seu herdeiro, não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e disse: olha para o céu, conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então nós vemos aqui nesse primeiro relato quando Deus aparece para Abraão. Ele diz: olha, eu vou fazer grandes coisas, eu vou te dar um grande presente. Então Abraão ele diz: olha, mas o principal que eu queria o Senhor não me deste, que é um filho. Ele diz: que adianta todas essas bênçãos se eu não vou ter um herdeiro? Então naquele momento Deus ele diz: olha, não será o teu servo o herdeiro, mas você terá o seu próprio herdeiro. Então naquele momento Deus ele convida Abraão a sair da tenda. No final de semana nós vimos que Davi ele estava num lugar e nós vimos a importância do ambiente. Muitas vezes o ambiente ele nos sufoca,
Muitas vezes o ambiente nos limita. O ambiente muitas vezes ele faz com que nós venhamos olhar mais para a circunstância. O ambiente muitas vezes faz você olhar as coisas como gigantes que estão diante de você. A Bíblia diz então que Deus diz para Abraão: sai da tua tenda. E no momento que ele coloca Abraão, tira do ambiente em que ele estava, aquele ambiente ele só enxergava o seu servo Eliezer. Mas quando Deus põe para fora, ele diz: olhe para os céus, se você puder contar essas estrelas, dessa forma também será o número de descendentes que eu vou dar para você. E a Bíblia diz que naquele momento Abraão creu. Então muitas vezes nós estamos aqui meditando na palavra, e esse livro aberto, por isso que é importante nós estarmos em adoração, nos alimentando da palavra, porque Deus ele libera para as nossas vidas. A palavra ela está ali para quem quer tomar a palavra. A palavra, assim no momento em que eu estou pregando, nesse momento, a palavra está sendo lançada. E nesse momento você pode dizer: essa palavra é minha, eu tomo posse, eu recebo na minha vida. Senhor, faça conforme essa palavra, porque Deus ele está liberando nesta noite. Deus ele está fazendo. Não é apenas uma palavra de conhecimento bíblico, não é apenas algo que nós estamos relatando simplesmente para cumprir um culto, que hoje é quarta-feira, é dia de culto. Não, meu irmão, Deus ele está falando, e se você está ouvindo, Deus está falando contigo, e você pode nesse momento tomar posse da palavra pela fé. A Bíblia nos relata que os grandes homens, eles tomaram posse pela fé. A fé, a certeza das coisas que não existem, das coisas que não se podem ver, mas aquele que crê, esse verá a glória do Senhor. A Bíblia diz que Abraão, ele creu, mas ele iria passar por situações, porque a fé, ela vai ser confrontada, a fé, ela vai ser testada, a circunstância, ela é contra, ou ela se torna uma barreira diante daquilo que Deus pode fazer. E então, pela fé, eu preciso acreditar naquele que tem poder sobre a morte e sobre a vida, e o que são as outras coisas para o Senhor. Essa é a essência da palavra nesta noite. O que são as outras coisas? Se Deus ele tem poder entre a morte e a vida, se pelo poder da palavra mundos se formaram, o que Deus ele pode fazer então? Por isso, meu irmão, comece agora a crer, comece a alimentar a sua fé nesta noite, comece a glorificar o nome do Senhor Jesus, porque grande certeza, grandes coisas Deus ele vai fazer. Prosseguindo então nesta história, nós vemos ali que Abraão ele tem o contato com Deus, e Deus diz: olha, você vai ter um descendente. Imagine ele chegando para Sara, a sua mulher, e contando tudo isso, esse contato com Deus desta forma, e Deus liberando essa palavra. E Sara também vendo a sua condição, e com certeza ali dentro ela começa a questionar, a olhar as circunstâncias. Isso é algo comum, faz parte do ser humano. Às vezes você lê algo na Bíblia e diz: puxa, isso é maravilhoso. Puxa, e você fica sonhando com aquilo, dizendo: gostaria que isso acontecesse na sua vida. Mas imediatamente os pensamentos começam a conflitar, e você começa a olhar a realidade que está ao seu redor. Essa luta faz parte, meu irmão, porque a Bíblia diz que para obter milagre, o favor do Senhor, muitas vezes nós vamos deparar, há muitos relatos, pessoas que enfrentaram multidões, pessoas que enfrentaram a realidade, pessoas que enfrentaram coisas que eram contrárias, momentâneas, que tiveram que ele tomar uma decisão: eu creio ou eu não creio? Eu continuo perseverante ou eu desisto? E isso vai sempre estar diante de nós, essa escolha, essa opção. E eu tenho certeza que aqueles optam por Jesus, os que optam por estar confiando em Deus, esses nunca serão frustrados. Mas olha o que acontece no capítulo 16 de Gênesis.
Nós vemos que muitas vezes o ser humano ele interpreta erradamente aquilo que Deus traz para ele. Olha o que acontece aqui, Gênesis capítulo 16. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois de Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Olha o que acontece. A tentativa de se resolver o problema, porque o tempo estava passando e aparentemente as coisas não estavam acontecendo como Deus tinha falado. Muitas vezes Deus ele libera algo tão grandioso nas nossas vidas. Muitas vezes através de uma mensagem ou mesmo meditar na Bíblia, você recebe algo de Deus no seu coração. E ao passar os dias, ao passar o tempo, as coisas, aquilo que você ouviu não começa a ser uma verdade. E aonde entra o desespero, onde entra a ansiedade, aonde entra as frustrações, aonde entra todas essas questões que muitas vezes leva a você tomar ações que não deveriam tomar. Nós vemos aqui que com certeza não era a vontade de Deus que Abraão tivesse um filho com uma serva, mas por um erro de interpretação daquilo que Deus tinha dito, ou mesmo de uma ânsia de querer resolver ou ajudar a Deus, eles tomaram uma medida e agora um outro filho iria nascer. E o pior, essa mulher tinha fugido ali do convívio deles, a ponto então de um anjo do Senhor ir atrás, porque havia uma promessa, meu irmão. Sabe, Deus ele diz: olha, Sara vai ter um filho. Mas ao mesmo tempo a promessa era para Abraão e ele agora tinha gerado um filho. Olha o que acontece no versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada de Sur. Perguntou a Agar, serva de Sarai: de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos que Deus ele estava ali sendo fiel à sua palavra, mesmo no momento em que Abraão tomou uma decisão contrária. Aquele era o momento deles terem buscado Deus, o momento de ter confiado na palavra, esperar, mas não tomar uma atitude diante ali, muitas vezes de um desespero, no momento ali de afobação. Nós vemos ali que por causa disso um problema surgiu. E nós vemos que mesmo diante de algo que sai fora daquilo que Deus estabelece, mesmo assim nós vemos que Deus ele tenta resolver todas essas arestas que ficaram. Nós vemos ali que o anjo do Senhor vai até a mulher e pede para ela voltar. Ela não poderia sair daquela forma, mesmo que Deus ainda não era por Ismael que iria estabelecer a sua aliança, mas ele também precisava cuidar, porque era também um descendente ali de Abraão. Então nós vemos aqui que Deus ele quer que nós venhamos ter a dependência dele, a confiança, mas nós precisamos tomar cuidado,
porque a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. E muitas vezes as ideias que surgem na nossa mente, nós precisamos apresentá-las diante do Senhor, para que Ele venha nos trazer luz, para que Ele venha nos trazer uma direção, para que Ele venha dizer: faz ou não faz, espere, vá agora, espere mais um pouco. Então nós temos que ter essa concepção. E a comunhão com Deus é o ponto principal. Seguindo então nesta história que nós estamos aqui relatando, nós chegamos aqui numa nova aparição, um novo contato de Deus com Abraão. Aqui então Deus já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. E aqui no versículo 15 ele diz assim: quanto a sua mulher não se chamará mais Sarai, de agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei a ela e se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Aí naquele momento que Deus fala com Abraão, ele recebe novamente a palavra, a confirmação da palavra. No versículo 17 diz que ele se prostra com o rosto no chão. E lá dentro, no seu íntimo, ele riu. Vamos parar um pouquinho aqui. Lá dentro do seu coração, do seu íntimo, Abraão ele riu. E por que Abraão ele riu naquele momento? Porque ele viu a circunstância. Nós vemos ali que Abraão ele olhou para aquilo que ele era naquela situação. Ele já estava avançado em idade. A Bíblia diz que a sua mulher já não tinha mais o ciclo menstrual. Então havia uma impossibilidade, realmente algo que aos olhos humanos, diz essa palavra, ela não tem sentido. E naquele momento, Deus novamente confirmando com ele pensou, a palavra diz aqui no versículo 17, ele riu consigo, pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus que Ismael viva sobre a sua bênção. Então nós vemos que no interior ele não tinha dito nada a Deus, mas nós sabemos que Deus sonda os nossos corações. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe, ele conhece os nossos pensamentos. Abraão ele se riu diante da situação que ele estava inserido, mas ele responde, ele diz a Deus que Ismael vive sobre tua bênção, porque Ismael era uma realidade. Ismael era algo que estava ali já presente, já para apontar neste mundo, mas não era isso que Deus queria para Abraão. Mas Deus ele responde aqui no versículo 19: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Então nós vemos aqui Deus nesse momento, ele foi bem claro, porque Abraão ele tinha crido, mas ele não conseguia entender como Deus ia fazer. E isso muitas vezes pode acontecer conosco. Sabe, você até crê quando alguém diz que Deus é o Deus do impossível. Não existe ninguém que fala que ele não é. Você não vai encontrar, não, Deus não pode fazer. Não, todos nós somos igual a Abraão. Abraão creu, nós, diante da palavra nós vamos crer, pessoas vão crer. O problema é você trazer a palavra para o seu dia a dia. É diante das circunstâncias, é diante das impossibilidades que você entra em conflito. E é esse momento que muitas vezes você precisa pedir ajuda a Deus. Muitas vezes você precisa dizer: Senhor, eu quero viver a tua palavra, me ajuda. Quantas vezes nós vemos homens que chegaram até Jesus: me ajuda na minha falta de fé. Nós vemos aquele homem que disse: olha, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Não é, parece algo incoerente, mas é uma realidade. Nós cremos que Deus é o Deus do impossível, mas nós temos que dizer: Senhor, nos ajude na nossa falta de fé.
porque muitas vezes a circunstância ela é cruel. Os nossos pensamentos muitas vezes nos levam para desacreditar de que algo pode surgir, tamanha é a circunstância. Então nós vemos aqui que em Gênesis 17, Abraão ele riu em seu íntimo ao ouvir as palavras: pode um homem de 100 anos ter um filho? Humanamente era impossível, mas para Deus tudo é possível. Então nós vemos aqui que Abraão ele riu, mas Sara também riu. Olha o que diz aqui no versículo 9 do capítulo 18. Nós vemos nesse capítulo que anjos do Senhor, homens dos céus, apareceram a Abraão. E ele então faz um banquete para eles. E no momento em que ele estava servindo esses anjos, um deles perguntou: onde está Sara, a sua mulher? Perguntou aqui os visitantes. E eles dizem: está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e a sua mulher terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara já tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que disse: pode uma mulher ainda na minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não é verdade, você riu. Então nós vemos aqui que tanto Abraão como Sara, eles riram. Mas não é aquele riso de deboche, mas era um riso de descrença. Porque ela diz: como eu posso ter? Eu não tenho mais o ciclo menstrual. Eu já sou avançada em idade. Eu já não tenho mais idade para ter filhos, foi o que Sara disse. Mas aquele homem do Senhor, os anjos do Senhor disseram: voltaremos nesse tempo, no ano que vem, e ela terá um filho. Então nós vemos aqui que diante da situação, ela e ao mesmo tempo Sara e Abraão, eles riram. Pode Deus trazer à existência o que não existe? É a pergunta que eu faço para você nesta noite. Eu quero que você, dentro de você, não ria, porque exatamente agora, nesse momento, os pensamentos começam a proliferar. Pode ser que venha dados inflamados, trazendo à sua memória algumas realidades da sua vida. Pode ser que você esteja até diante dos seus olhos já vendo algumas situações. E novamente eu pergunto: pode trazer à existência algo que não existe? Será que Deus pode fazer isso? Qual é a sua resposta? Com certeza a sua resposta é: Deus, Ele pode. Mas ao mesmo tempo o teu coração, as coisas que estão ao seu redor estão dizendo: será que você vai ver? Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, que tudo é possível ao que crê. Abraão, ele creu, mas ele teve que lidar com a questão do tempo. O problema é lidar com o tempo e a circunstância. O problema é quando passa um dia, 2, uma semana, quando passa um mês e nada acontece. Porque muitas vezes nós temos algo em nós que é do imediatismo. Muitas vezes Deus, Ele quer que você descanse nele. A Bíblia diz que descansar no Senhor, estar em adoração, é agradecer por tudo aquilo que Ele já fez. Eu quero que você lembre-se nesse momento de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. A Bíblia diz que Ele vai continuar fazendo. Se Deus não te deixou até agora, Ele não vai te deixar. Deus cuidou de você até agora, Ele não vai deixar de cuidar. E se há sonhos no seu coração que você tem apresentado diante do Senhor, sabe, nós precisamos chegar diante do Senhor, apresentar.
e agradecer ao Senhor, como um filho amado diante do Pai, dizendo: Senhor, eu preciso, Senhor, me ajude, Senhor, conceda alegria ao teu filho ao estabelecer este sonho. Mas ao mesmo tempo, nós também podemos orar: Senhor, se eu estou colocando algo que é errado diante de ti, esteja falando comigo, esteja tirando este meu desejo e esteja estabelecendo a sua vontade em mim. Há uma necessidade de nós interagirmos com Deus. Sabe, tudo aquilo que aparece no seu pensamento, fala com o Senhor. Tudo aquilo que aparece no seu coração, apresenta diante de Deus, converse com Ele. No momento em que você está decidido em algo, perseverante na busca por algo, no momento em que as coisas começam a conflitar, apresenta diante do Senhor. Diga: Senhor, hoje eu estou com medo, Senhor. Senhor, hoje eu estou um pouco frustrado. Senhor, hoje está acontecendo isso e isso comigo. Me ajuda, me dá força. Me ajude na minha falta de fé. Me ajude, Senhor, porque hoje eu estou entristecido. Sabe, eu ouvi algo, aconteceu algo comigo hoje e essa espera daquilo que eu tenho aguardado de ti me deixou triste. Nós precisamos interagir. Para quê? Para que Deus ele venha guardar o nosso coração. O intuito dessa palavra nesta noite, meu irmão, é trazer algo para você no seguinte sentido: que Deus ele prometeu e ele cumpriu, ele fez exatamente como estava escrito. E há coisas que Jesus já deixou para nós, há coisas que Deus estabeleceu e Ele deixou palavras escritas para que não sejam apenas consolo ou conforto para o nosso coração, mas que sejam uma realidade em nós. E uma delas foi o que Jesus ele disse, Mateus 6,25. Olha o que ele fala: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Ele começa dizendo: observe os pássaros, eles não plantam nem colhem, mas guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupa. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, e que hoje estão aqui e amanhã estão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas seu Pai, aqui está dizendo que nós temos um Pai, meu irmão, mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Olha o que Jesus está dizendo. Não se preocupe com as coisas do cotidiano, porque Deus ele sabe que você precisa. Deus sabe que você precisa comer. Pode ser que você não esteja vivendo um sonho ou aquilo que você imaginava, mas você pode olhar ao seu redor. Deus tem suprido. Se você não tem tido condições, Deus tem enviado provisão. Deus tem trazido ajuda, porque a Bíblia fala que pode ir uma leoa com seus leõezinhos passar por necessidade, mas um filho dele não passará. E tudo aquilo que Deus, através de Jesus, escreveu, deixou para nós, nós podemos, nas nossas orações, estarmos ali pedindo. Se de repente, em algum momento, a necessidade ela realmente aperta, você pode dizer: Senhor, o Senhor escreveu, eu estou necessitando agora. Eu tenho certeza que a provisão ela virá, meu irmão. A provisão realmente virá.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Há revelações do céu, há coisas que Deus nos deixou para nós. Eu queria trazer mais um outro versículo para os irmãos nesta noite. 1 Pedro 5,7 diz assim: entregue-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Entregue, meu irmão. Se você estava carregando alguma ansiedade até hoje, Deus está dizendo: entregue, apresente essa ansiedade, lança diante do Senhor. Senhor, eu estou preocupado com isso e isso. Isso tem impedido que eu tenha paz, que eu durma, que eu tenha sossego. Isso está me destruindo por dentro. Lança isso diante do Senhor. Ele vai fazer algo, Ele vai liberar algo para você, meu irmão. Olha o que diz Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez. Sabe, muitas vezes nós chegamos diante do Senhor irritados. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor não com um coração agradecido, mas com indagações, com descontrole, como se Deus tivesse nos abandonado, e Ele já disse que Ele nunca nos abandonou. Olha o que está dizendo o versículo: orem a Deus pedindo aquilo que precisa, mas nós precisamos agradecer por tudo que Ele já fez. Aí no versículo 7 ele diz: quando a gente faz isso, não se esquece de agradecer, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e essa paz, olha aqui, e que guardará o seu coração e a sua mente. Nós precisamos disso que vem dos céus, para guardar o nosso coração e a nossa mente. Sabe qual é o problema, meu irmão? Se você não costuma ter comunhão com Deus, essa paz que excede todo entendimento, ela não vai poder guardar o seu coração. Aí o seu coração, ele vai te enganar. E aí então a mente vai começar a proliferar pensamentos que vão conflitar e vão ali se achegar ao coração. E aí é um momento de ansiedade, um momento de desespero, um momento que a pessoa ela não sabe o que fazer. Por isso nós precisamos. A Bíblia diz aqui: orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam por tudo que Ele já fez. Quando eu lembro do que tudo que Deus já fez por mim, eu começo a entrar em paz. É como se eu dissesse: olha, o Senhor me ajudou até agora, por que Ele não vai me ajudar novamente? E naquele momento o meu pensamento ele acalma, naquele momento o meu coração ele se acalma. É isso que Deus está dizendo. A esse lugar em Deus, novamente, eu quero trazer essa palavra para você, meu irmão. Há um lugar em Deus, e esse lugar é estabelecido através da adoração. Há um lugar em Deus em que nós precisamos entrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que a palavra nos diz aqui em Romanos, no capítulo 8, 22. Acaso não nos dará todas as outras coisas? Olha o que o versículo está dizendo: se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Então, meu irmão, nós precisamos ver. A adoração, ela nos ajuda a discernir. A adoração, a comunhão, ela nos faz então que o Espírito Santo, ele está em nós, ele venha nos ajudar. No mesmo capítulo 8, no versículo 26, diz que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas é aqui que o próprio Espírito ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Olha o que está dizendo. O Espírito Santo ele intercede por nós. No momento em que nós estamos ali em adoração, orando ao Senhor, nós temos um intercessor. Por isso que
quando as coisas começam a fugir do controle, quando a circunstância parece se tornar um obstáculo ou uma barreira ou mesmo um gigante diante de nós, nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, para que o Espírito Santo esteja nos alinhando, para que nós não venhamos fazer como Sara, que quis dar uma ajuda ou achou que tinha incompreendido, ela não entendeu que Deus ia fazer o milagre e na vida dela, ela achou que seria através de uma serva ou alguém. Naquele momento ela não pôde raciocinar corretamente, porque muitas vezes a ansiedade faz com que você não pense. Muitas vezes a adversidade ali afligindo a sua mente, o seu coração, faz com que você não pense, não raciocine, e muitas vezes faz com que você venha tomar decisões erradas. Mas aquele que espera no Senhor, esse então recebe essa paz que é liberada, para que você possa respirar, para que você possa então olhar de uma maneira diferente e tomar a decisão correta, porque não é vontade de Deus que você venha fazer nada que venha trazer problemas maiores ou outras questões que venham afetar a sua vida, mas é a vontade de Deus que você viva a abundância de vida, que você venha viver as bênçãos dos céus, as coisas que Deus preparou para você. Nós vemos que a aliança era para ser feita com Abraão através de Isaac, mas Deus não deixou de abençoar Ismael, mas Ismael não era o projeto que Deus tinha estabelecido. Por isso, muitas vezes nós podemos traçar coisas para nós podemos até escrever uma história, mas é algo que Deus escreveu ao nosso respeito, há algo que Deus quer fazer através de nós. Por isso venhamos buscar isso, meu irmão. Não venha perder tempo com outras situações que você venha trazer para a sua vida, mas procure em Deus viver aquilo que Ele preparou e aquilo que Ele quer fazer através de você. Que essas bênçãos venham ser presentes na sua vida, porque a Bíblia diz que o que vem de Deus não nos traz dor, não vai trazer peso, não vai ser um transtorno na sua vida. Mas nós temos que tomar cuidado, porque enganoso é o nosso coração e a nossa mente não é confiável. Por isso nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Por isso, se você não tem o costume de estar em comunhão, em adoração, não estou falando em orar, porque muitos oram, muitos pedem, muitos até que na hora do aperto sabem encontrar o caminho dos céus. E às vezes eu ajoelho e começo a orar pedindo, mas estou falando daquele que adora o Senhor e tem prazer em estar diante do Senhor. Então eu quero que você se lembre disso. Nós precisamos ter esse momento com Deus. Para quê? Para que essa paz seja liberada e para que eu venha ter o discernimento e o direcionamento de Deus, para que nada venha acontecer de uma forma que não deveria acontecer. Tá bom, meu irmão? Eu queria orar por você. E se você tem estado ansioso, se você tem estado com medo, há coisas que estão no teu interior, ou mesmo você não tem entendido tudo o que está acontecendo, eu quero orar por você, mas eu gostaria que você assumisse um compromisso de estar em adoração, estar em comunhão com o Senhor. Você quer solução? Você quer que Deus ele venha mover as coisas? Você quer que você não venha entrar em contradição? Então você precisa estar neste lugar. Mas vamos orar nesse momento. Pai querido, eu oro, Senhor, pelos teus filhos. Nesse momento, Senhor, nós recebemos a tua palavra. E a tua palavra nos disse hoje que o Senhor fará exatamente tudo conforme aquilo que o Senhor escreveu, conforme aquilo que o Senhor falou. Nós tomamos posse disso, Pai. Há muitas coisas que o Senhor falou, há muitas coisas que o Senhor deixou. E essa palavra muitas vezes conflita com as circunstâncias. Essas palavras, Senhor, muitas vezes conflitam com a nossa mente, com o nosso coração. Mas assim como Abraão criou, oh Deus, nós cremos, Pai. Mas sabemos, Senhor, que vamos
passar por dificuldades, porque nós somos carnais, Pai. Temos esta essência, e a cada dia nós estamos aprendendo a adentrar, Senhor, mais em Ti, através da adoração, da oração, e isso então vai nos fortalecendo, nos forjando. Nós precisamos aprender a discernir, que o Senhor nos ajude. Nós assumimos, Senhor, este compromisso hoje, mas sabemos, Senhor, que esse compromisso já foi estabelecido já há algum tempo, de estarmos, Senhor, diante da Tua presença, buscando. Ó Deus, eu peço, Senhor, que através dessa comunhão, desse contato, traz, Senhor, luz, traz, Senhor, discernimento. Não deixe, Senhor, os Teus filhos confundidos. Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a incerteza, tudo aquilo, Senhor, que, ó Deus, as coisas ao redor tentam, Senhor, se levantar e se apresentar numa figura, Senhor, diferente. Que o Senhor venha estabelecer, ó Deus, os Teus olhos, Pai, para aquilo que o Senhor é, e que isso venha, Senhor, liberar a paz, a alegria, que nós venhamos, Senhor, viver, Senhor, no nosso dia a dia, com essa esperança, com essa certeza. Nós recebemos em nossas vidas, Pai. Peço, Senhor, que libere o Teu favor sobre os Teus filhos, aqueles sonhos, Pai, que estão sendo apresentados diante de Ti. Peço, Senhor, que venha, Senhor, realizar este sonho, Pai. Oh Deus, segundo a vontade que o Senhor estabeleceu para cada um, que não haja, Senhor, nenhum engano, Pai, sendo estabelecido na vida dos Teus filhos. Eu peço, Senhor, que não haja, Senhor, nenhuma intervenção maligna, trazendo coisas, Senhor, para amarrar os Teus filhos como algo, Senhor, que aparentemente parece bom, mas que não vem de Ti. Por isso, Senhor, começa a tratar nos corações, livra-os, Senhor, destas coisas. Oh Deus, abra os olhos para entender. Oh Deus, peço, Senhor, que ajuda o Senhor a perseverar, Pai. Oh Senhor, isso faz parte da comunhão contigo, faz parte do dia a dia contigo, faz parte do crescer. O Senhor nos chama para crescer, sair do estado, Senhor, do novo nascido ou da criança espiritual para o adulto na fé. Louvado seja o Teu santo nome, assim nós agradecemos. Tu és bendito e Tu és santo, Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão, a tua casa. Deus abençoe a tua família. Não deixe de perseverar, continue buscando no Senhor. Tenha esses momentos de comunhão através da adoração, para que a paz seja liberada, a alegria seja liberada, para que essa presença nesse lugar em Deus venha anular os dardos inflamados, venha aquietar o teu coração, para que você ouça a voz que vem de dentro e que você possa ouvir o Espírito Santo, porque ele foi enviado para ser não só o nosso consolador, mas o nosso ajudador. Nós temos Jesus conosco, porque Jesus, ele disse que ele enviaria outro como ele, assim como os discípulos tinham a presença de Jesus orientando e falando todos os dias. Nós temos o Espírito Santo, não se esqueça disso, ele é importante. Por isso, busque ao Senhor e você não será confundido. Um grande abraço para você, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos vós até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.